Boa noite, irmãos, graça e paz. Deus é bom em todo tempo. Que satisfação entrar na sua casa e poder compartilhar uma palavra de Deus nessa sequência do IBN em Casa, falando das 7 igrejas do Apocalipse. Tá sendo uma bênção a nossa série, hein? Espero que você compartilhe aí com o maior número de pessoas dos seus contatos de WhatsApp, suas listas e redes sociais. Amém? Vamos fazer uma oração. Pai querido, graças te damos pela oportunidade de estar aqui. Tu és o nosso Deus, o Pai que cuida dos seus filhos. E nós não somos órfãos, nós temos uma paternidade. O Senhor é o Deus de toda graça, o Deus que se revela na palavra, o Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigado por essa família, obrigado por essa pessoa que se reúne agora conosco através do IBN em Casa, pelo link. Sabemos que isso tem funcionado, tem fluído e tem edificado casas, tem edificado lares, tem sido uma porta de entrada nos lares dessa cidade. Obrigado porque o Senhor é bom. Vem com poder, com autoridade, com graça, revelando a nós como igreja, como ser, como fazer, corrigindo, ensinando, redarguindo através dessas cartas das igrejas ao Apocalipse. Nós temos aprendido como ser a noiva de Cristo, como ser a igreja de Jesus e nos comportar até a sua vinda. Fica conosco no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós iremos agora a um período de adoração e louvor. E aproveita esse período agora para você estar compartilhando o link e adorando o Senhor. E em seguida estaremos aqui com a palavra de Deus. Hoje vem com a vida, hoje eu tô faceiro. Solidão já era, chega de ilusão. Hoje eu tô feliz, tô chorando inteiro. Já é primavera, já é primavera no meu coração. Nem quero lembrar das milhões de vezes que procurei a felicidade não encontrei. Foi tão de repente, foi como um sonho que aconteceu. Acordei nos braços do amor de Deus. Solta a sua voz para adorar o Senhor, assim vai. Está refletindo no meu olhar, é a razão que me faz cantar. Está no meu peito batendo, tum, tum, tum. Ai, 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 ai. O teu amor me marcou assim, felicidade que não tem fim. Quero pra sempre esse amor em mim. Oh, aleluia. Tu és fiel, Pai. Adore o nome dele nessa noite. Milhões de vezes que procurei a felicidade, John. A felicidade não encontrei. Foi tão de repente, foi tão de repente, foi como um sonho que aconteceu. Acordei nos braços do amor de Deus. Está refletindo no meu olhar, cantar, está no meu peito batendo, tum, tum, tum. Ai, 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 ai. O teu amor me marcou assim, felicidade que não tem fim. Quero pra sempre esse amor em mim. Mais uma vez assim, ó. Está refletindo, é a razão que me faz. Seu peito batendo, tum, tum, tum. Ai, 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 ai. O teu amor me marcou assim, felicidade que não tem fim. Quero pra sempre este amor em mim.
Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13, diz assim: Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve estas coisas, diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mantêm, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam na terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos a Filadélfia. Filadélfia era a mais jovem das 7 igrejas da Ásia. O culto pagão aqui nessa região era o culto a Dionísio, conhecido como culto a Dionísio. Só que o maior problema daqui não era isso, era a igreja dos próprios judeus. Não era nem os pagãos com relação à idolatria e outras coisas, eram os irmãos, os próprios judeus. A palavra Filadélfia no grego significa fraterno, amor fraternal. E Jesus aqui se apresenta como o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave. Quero aproveitar esse parênteses para dizer que ele tem a chave que abre todos os segredos. Ele tem a chave e se ele abrir, ninguém fecha. E se ele fechar, ninguém abre. Vejamos algumas virtudes da igreja de Filadélfia que muito nos ensina. O verso de número 8 diz: Conheço tuas obras, sei que tens pouca força. Ter pouca força não significa depreciativo ou pejorativo diante de Deus. Aparentemente essa igreja ela era pequena em número, em influência. Ela tem um pouco de contraste com a igreja de Sardes, que tinha nome de forte, de viva, mas estava morta. Aqui não. Deus não escolhe gente cheio de si. Pelo contrário, Deus corrigiu essa postura lá em Sardes e aqui Jesus exalta, porque essa igreja, ela era o que era. Demonstrava sua pouca força porque realmente tinha pouca força. Não era confiante em si mesmo, cheio de si, ensoberbecida. E Deus quer essa postura da igreja. Deus quer que a igreja tenha essa postura. Ser o que de fato é. Todos nós, como escolhidos de Deus, todos nós como igreja deveríamos estar absolutamente conscientes de nossa limitação, irmãos. Todos nós. Se você for olhar o histórico bíblico, você vai ver que Moisés disse: olha, eu não posso ir, eu sou pesado de língua, sou praticamente assim gago. Gideão disse assim para Deus: eu sou o menor. Sou menor. Isaías declarou: eu sou um homem de lábios impuros. Jeremias disse: eu não passo de uma criança. Porém, todos eles, o Senhor entendeu que aquilo era verdade, mas não deixou eles nesse pessimismo ou nesse aparente vitimismo, que não era um reconhecimento. Reconheceu suas limitações e ao reconhecer, o próprio Deus o levanta daquele estado e começa a usar. A igreja de Filadélfia reconhecia que ela não tinha força.
mas o Senhor era a sua força. E o Senhor passa a dizer: tens pouca força, contudo, guardastes a minha palavra da minha perseverança. Ou seja, paciência, verso 8 até o verso 10. E aqui, historicamente, pouco tempo antes, a igreja tinha passado por períodos de grandes dificuldades e foi muito perseguida pelos judeus. Está escrito no verso 9. Eles tinham sofrido uma perseguição muito grande, daqueles que se diziam até irmãos, daqueles que se diziam é de Deus. Porém, a igreja permaneceu fiel. A Bíblia diz que eles foram perseverantes, pacientes, constantes em guardar a palavra de Deus. Perseveraram firmes na doutrina, mesmo em meio às pressões, mesmo em meio às perseguições. Eu desafio você e sua família a se manter firme na palavra da perseverança do Senhor. Fique atento, o mundo está apelando, as mídias estão apelando, eles estão querendo a sua audiência, eles estão querendo o seu ibope, estão querendo forçar uma perseguição para que a sua mente seja tomada de açoite, perseguir as casas, os lares, os casamentos, as famílias. Fique atento, persevere, mesmo que você sinta fraco, fragilizado diante dessa opressão, mantenha-se firme na palavra, a palavra da minha perseverança, diz o Senhor. Não se renda, seja como Filadélfia, se comprometa. Nós estamos vendo, irmãos, que muitos ministérios, muitas igrejas têm se desviado. Tem gente que, ao passar por perseguições, por dificuldade financeira, por apertos nesse tempo presente, por enfermidades ou sofrimentos, elas começam a apelar, começam a sofrer, fugir à doutrina. Você vê que tem igrejas aí apelando para tudo. É para sal grosso, é para água do Rio Jordão, é para o óleo determinado tal, é para isso. Olha, eu reconheço os atos proféticos, confesso naquilo que Deus confesso que creio naquilo que Deus pode direcionar. Mas com o apoio bíblico, com o apoio da palavra, não é apelando para heresias, não é apelando para o nosso eu, para os nossos contatos. A igreja de Filadélfia não se rendeu. Os irmãos eram simples, tinha nome de fracos, pouca força, porém permaneceram fiel na palavra e perseveraram. E o verso 8 diz: não negastes o meu nome. Outra característica de quem persevera: não nega o nome de Deus. Podem ter sido aqui pressionados, a igreja de Filadélfia, com certeza foi pressionada pelos judeus a negar o nome de Cristo. Não era que nem judeus convertidos, lógico que eram pessoas do judaísmo, mas que tinham a lei, que tinha até uma certa religiosidade, concentravam a sua lei, mantinham a sua lei. Eles forçaram para que a igreja de Filadélfia abandonasse a fé no Cristo vivo. Porém, eles não negaram o nome. Não negaram o nome. Não devemos negar o nome de Cristo em hipótese alguma. Nem por palavra, nem muito menos por atos, por atitudes, em lugar nenhum. Aí Deus faz uma promessa, ou promessas para a igreja de Filadélfia. Diz que tem porta aberta. Eis que diante de ti coloco uma porta aberta. Quero profetizar sobre sua casa, diante da sua casa. O Senhor está, nesse tempo, colocando uma porta aberta. Diante da sua família, do seu trabalho. Em nome de Jesus Cristo, uma porta se abriu para a glória de Deus. Se você recebe da glória a Deus, creia no que está saindo daqui. É a palavra de Deus. É uma promessa. É uma promessa para essa igreja. Uma promessa de Nova Jerusalém. Aqui, inclusive, é uma promessa de eternidade mesmo, de entrada, de garantia no reino. Filadélfia está sendo garantida. A ideia de porta aberta aparece diversas vezes para indicar uma oportunidade, uma grande chance, uma oportunidade para que eles também lá pudessem pregar o evangelho e para nós aqui também. Essa porta aberta aí de Filadélfia é uma garantia que o Senhor vai manter
a porta aberta para a pregação do Evangelho até Jesus voltar. Você crê nisso? Você crê que você está livre para pregar o Evangelho? É lógico que com dificuldade, pressão, mas nós vamos continuar pregando porque tem uma porta aberta, foi Deus que abriu a porta. E Ele disse que a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Amém? Outra coisa que há uma promessa aqui, há uma honra diante dos adversários. Você pode ver no verso de número 9, vou até recorrer ao texto, verso de número 9 tem uma promessa. Eis que farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que se mesmo declaram judeus não são, mas as mantêm, eis que eu farei vir até vocês, prostrar-se aos seus pés e conhecer que eu te amei. Há uma promessa. Fica tranquilo, a vingança não pertence a você, pertence a Deus. Deus vai fazer. Pessoas que se levantarem para pressionar a igreja vão ter que voltar. E vão ter que reconhecer que a igreja de Jesus é amada por Jesus, é honrada por Jesus. Finalizando, há uma promessa de livramento da tribulação. E aqui parece uma promessa de que Ele os arrebatará antes do tempo da grande tribulação. É o que eu creio. Eu creio nisso. Eu creio que a igreja passa pela tribulação, mas não passa pela grande tribulação. Creio porque há ensaios bíblicos, tanto no Velho Testamento, como uma palavra como essa, porque o texto está dizendo que, no verso de número 10, o texto vai dizer assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Que provação é essa? Nós já estamos passando por provação. Que provação será essa que nós seremos guardados, que aqui a igreja de Filadélfia seria guardada? Tudo indica que aqui é o período da grande tribulação, da grande ira de Deus derramada. Creio eu que Deus vai arrebatar a sua igreja antes. Creio eu que Deus vai levantar a sua igreja. Essa igreja que se manteve de pé, firme diante das pressões do mundo e não se rendeu. Amém? Glória a Deus. Eu creio nisso. Creio porque Daniel foi livre na cova e não da cova. Então, os seus compatriotas foram livres no fogo, não do fogo. Foram jogados, mas Deus poupou, Deus livrou. Noé e sua família. A grande tribulação era o dilúvio derramado, era o derramamento da água, era a chuva, o aguaceiro. Nesse momento da grande tribulação, onde corpos estavam submersos pelas águas, gente morrendo lá fora, Noé e sua família estavam poupados dessa grande tribulação. Ló em Sodoma, e a Bíblia garante isso. Garante aqui para Filadélfia que ele vai livrar desse grande dia, dessa grande provação. E é assim conosco também. Amém? Lá no Egito, se você lembrar mais uma, você pode lembrar que lá no Egito, quando o Senhor visitou o Egito com as pragas, Israel foi poupado. Então há uma porta aberta, há uma promessa de livramento, de tribulação para aqueles que perseveraram até o fim. Persevera, igreja, persevera, irmão, persevera. O texto conclui dizendo: venho sem demora, venho sem demora. Essa aqui é a ideia predominante do livro. Conserva o que tens. Em meio à perseguição, a igreja deve ficar firme em suas obras de fé e de amor. Promessa para o que vencer. Faloei coluna. Coluna aqui é posição. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus. É um símbolo de posse. É a posse do reino de Deus. Gravarei sobre ele o nome da cidade do meu Deus. Cidadania celestial. Quando Cristo vier, ele terá um nome que ninguém sabe, a não ser ele mesmo. Está escrito lá. Então, quem tem ouvido, ouça
o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua vida. Quero dar um crédito a essa mensagem aqui, a essa meditação ao pastor Ronaldo Bezerra, que foi o texto que eu recorri para fazer alguns comentários sobre a Igreja de Filadélfia. Que Deus abençoe todos vocês. Vamos orar. Pai da glória, obrigado porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Graças te damos por essa palavra essa tremenda. A Igreja de Filadélfia é uma igreja perseverante no amor, na fé e na doutrina, na santidade, aguardando o Senhor. Por isso o Senhor tem porta aberta, promessa de livramento. O Senhor tem para nós também. Possamos imitar essa igreja nos seus aspectos, nas suas características, na sua fé, no seu amor e na sua dedicação à palavra da perseverança. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, um abraço no coração de todos. Deus abençoe.